Yes. Oi, pessoal, tudo bem? Gratidão, 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 muita luz. Já expliquei várias vezes, né? Liz, por que eu começo com gratidão, 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 muita luz para todos nós? Esse comando inicial numa conversa, ele já entra numa frequência vibracional diferente. Tô falando baixo porque as pessoas estão dormindo, são 5 horas da manhã. Olha, eu quis trazer para vocês, eu já mostrei isso aqui outras vezes, ó. O meu tem 3, tá? Mas você não precisa fazer com 3, você pode fazer só um. Isso aqui é um pedaço de tecido, ó, dá pra lavar, botar na máquina de lavar, dá pra amassar, enfiar no bolso e tal. Você pode fazer só um. Eu fiz 3 porque na época, a gente tá falando de 2018, tá? Isso aqui eu fiz em 2018, eu ainda tinha máquina de costura. E daí, eu coloquei aqui alguns processos, alguns códigos de Grabovoi. Liz, onde é que eu acho os códigos de Grabovoi? Na internet. Se você procurar, você vai achar. Eu tô bem com alergia na garganta e tô tossindo bastante. Então, olha. Aqui no meu tem um 2145432. 2145432. Esse é para rejuvenescer. Daí eu tenho aqui vários, tá? Não vou falar todos, tá? 419-48871. Vem aqui. Esse é para atrair clientes. Você pode fazer... Aí eu peguei um pedaço de tecido, ó, de lycra. Você pode pegar um elástico que quiser. Eu peguei isso aqui porque é confortável para botar no pescoço. Então eu botava assim no pescoço, ó. Tá vendo? Por dentro da roupa, claro, né? Botava aqui, se eu for sair para algum lugar, eu botava dentro da roupa. E daí, eu não tinha como esquecer os meus códigos, os meus comandos. Eu tinha uns 3 desses, tá? Daí eu pegava aqui, 1891014, ativar. E aí eu faço a ativação. Então, você pode pegar até 3, tá? Eu coloquei tudo isso aqui porque era outro nível e tal. Eu tinha muito tempo durante o dia para fazer as emanações. Mas coloca 3. E daí você vai durante o dia fazendo as suas práticas, fazendo as suas ativações, sabe? Se conectando. É a prática diária que vai fazer você conectar a sua energia, manipular o seu campo magnético. Agora deixa eu falar uma coisa que eu tenho observado. Não pode ser pesado, tá? Não pode ser leve. Por exemplo, às vezes eu vejo cliente falando assim: ai, eu cheguei agora do trabalho, tô morta de cansada e eu ainda tenho que fazer as aulas, ainda tenho que fazer os comandos. Olha o peso, né? Ai, que horror. Nossa, que terrível, eu ainda tenho que fazer isso. Ai. Lembra? O que o universo lê é o teu sentimento. Ele não lê o que tu vai estar falando, né? 318798 ativar. 318798 ativar. Não, ele não vai ler isso. Ele lê o sentimento. Se o sentimento é, eu estou cansada, exausta e ainda tenho que fazer isso, você terá ainda mais motivos para ficar exausta, cansada. Daí, Liz, mas a minha vida é corrida, o meu dia é puxado e tal. Bom, então daí eu recomendo que você coloque no braço, tá vendo? Aqui de vermelho, pincelzinho, a canetinha, tem os códigos que eu tô trabalhando, porque tô viajando, tá corrido e tal, daí eu tenho que ver os meus códigos que eu quero ativar. Código de proteção, código de limpeza energética do campo, código de prosperidade e abundância, porque eu tô gastando, então preciso ordenar bem o meu mental ali, ativar bem os meus campos de percepção para eu saber o que eu faço, o que eu não faço. Então, assim, a minha sugestão é
Torne as suas emanações leves. Não, você tem que fazer, você isso, você aquilo. Eu já fiz muito grupo, lá em 2017, 2018, onde eu ficava ali no grupo lembrando as pessoas, né? Naquela época eu tinha essa dinâmica. 7 horas da manhã, primeira emanação. 9 horas da manhã, segunda emanação. Meio-dia, terceira emanação. Então, eu ficava ali com um grupo e naqueles horários específicos a gente se ativava no grupo. Era coisa bem rápida, 1, 2 minutinhos. Ativar. Puxar o campo, fazer as emanações. Liz, funciona? Funciona, porque você vai estar ativando, você vai estar lembrando. Agora, as suas emoções, você precisa, no seu dia a dia, tá? No seu dia a dia, você precisa lembrar de manter as emoções equilibradas. O que é equilibradas? Equilibrada é não perfeitas, não certas, mas também não tão distorcidas. Entende? É muito importante que você mantenha... Tá escutando? Tem um barulho estranho aqui que a gente está escutando. Então, equilibradas é, por exemplo, alguém me aborreceu e me irritou, certo? Ao invés de eu entrar naquele mar de frustração, de aborrecimento, de irritação, e comentar com um, comentar com outro, e comentar de novo, né? Tem gente que conta 1000 vezes a mesma história, não é? Pois é. Fuja das pessoas que contam 1000 vezes a mesma história de sofrimento, de raiva, de angústia, de dor. Fuja. Fuja das pessoas que contam 1000 vezes a mesma história de vitimização. Cada vez que uma história é contada, ela ativa o seu campo vibracional de contração, tá? E é por isso que esses gatilhos aqui, ó, eles são importantes, porque eles vão te lembrar. Caramba, não posso mais falar disso, não posso mais ouvir isso, entende? E aí você vai avançando no seu dia a dia, você vai expandindo no seu dia a dia. Liz, o que isso acontece? Você cria dinheiro, porque se você tá numa frequência mais elevada de limpeza, de expansão de consciência, você vai criar dinheiro com mais facilidade. Agora vamos falar uma coisa importante aqui. Criar dinheiro, e aí vem a percepção, né? Criar dinheiro não é só entrar um salário novo, não é só entrar uma renda nova. Tem gente que só consegue visualizar dinheiro desse jeito, né? Criar dinheiro é você também não ter prejuízos. Então, às vezes, a pessoa estava vindo lá de uma jornada onde ela tinha vários prejuízos constantes, né? E aí, agora ela começou a sua jornada de expansão, de fazer as suas emanações, aí ela começa assim: ai, Liz, mas eu ainda não estou criando nada, porque eu queria criar dinheiro para isso, eu queria criar dinheiro para aquilo. Mas você já parou de ter prejuízo. A saúde está melhorando, você já não investe tanto em consulta, já não investe tanto em remédio, né? Já não investe tanto em exame, em tratamento. Então, tipo assim, opa, eu já estou começando a criar dinheiro. Porque antes o meu dinheiro ia para exame, para tratamento, ia para remédio, agora eu já não crio, não vou, esse dinheiro não vai mais. Vou dar um exemplo de mim, tá? Antes de eu trabalhar a minha expansão de consciência, eu tinha uma bactéria no estômago chamada H. pylori. Muitos de vocês devem conhecer, ela é muito comum, né? E aí já estava me gerando úlceras, então eu tomava assim remédios bem fortes para poder conseguir sobreviver, né? Para não ter aquela azia extremamente forte, aquela dor no estômago absurda. Então veja, nos meus processos de emanação, de conexão, nos meus processos de limpeza energética, nos meus processos de cura da alma, do corpo, essa foi uma das primeiras coisas que eu me liberei. Então, quando você se libera disso, eu já fiz uma economia financeira. Então, esse foi um dinheiro que eu criei, entende? Então, às vezes, a pessoa está lá pagando um aluguel e tal, e aí, sei lá, acontece uma situação onde ela agora vai morar com alguém,
né? Alguém divertido, alguém que ela gosta, ou mesmo que não seja divertido, mas ela já começou o processo dela de limpeza, né? Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo recente agora de uma cliente, tá? Ela estava assim num processo de desespero, com umas finanças meio conturbadas e tal, e daí recebeu uma herança. Ao invés de vibrar gratidão, porque recebeu essa herança, e é óbvio, vocês têm que conhecer de processos, tudo tem processo e o processo precisa ser passado. Essa herança precisa passar pelo processo de inventário. Quem já passou por um inventário sabe o que significa, né? Essa herança que ela recebeu precisa passar pelo inventário. Porém, ao invés de a pessoa fluir na gratidão, na vibração de uau, que bom, aqui existe um campo de dinheiro, de entrada de dinheiro, né? De abundância e de prosperidade. A pessoa mergulhou no desespero do processo do inventário, né? Então, ao invés de vibrar gratidão e muita luz por tudo aquilo que estava acontecendo, a pessoa começou a, caramba, e isso e aquilo, e o processo, né, o inventário disso, e tem que falar com fulano, e tem que pagar não sei o quê, e tem que pagar não sei o quê. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês é as emanações diárias que vocês vão aplicar no dia a dia de vocês, vai trazer lucidez para vocês passarem pelos processos que a vida exige sem angústia, sem o desespero. Para vocês passarem pelos processos da vida sem achar que a vida não tem saída. Muita gente chega até mim com a seguinte frase: será se o meu caso tem solução? Será se a minha vida tem solução? Será se isso para mim vai dar certo? Só tem um jeito de você saber. É você fazendo as suas práticas diárias. O que eu posso garantir para você é, se você der foco ao que é expansivo na sua vida, né? Se você der foco ao que é bom e expansivo na sua vida, essas coisas boas e expansivas, elas tendem a aumentar, elas vão crescer, entende? E aí vocês vão conseguir sair desse breu de será se a minha vida tem solução, será se tem saída? E vocês conseguirão avançar paulatinamente, primeiro nas finanças, tá? Vai avançar. Agora você precisa ver o avanço, entende? O avanço às vezes é uma diminuição na conta de luz, às vezes é um bônus que você ganhou, às vezes é um sapato que alguém não usa mais e te deu. Daí você vai falar assim, Alice, como é que eu vou ver algo num sapato? Pois é, se o sapato ainda está em bom estado, você não precisará comprar um tão cedo. Então você precisa visualizar o dinheiro entrando na sua vida. Se você visualizar as fontes de dinheiro que estão entrando, ó, por exemplo, esse brinco aqui eu ganhei de presente de aniversário agora. Isso aqui é dinheiro, entende? Então, assim, eu consegui fazer uma boa negociação para o transfer da viagem até o aeroporto. Isso é dinheiro entrando. Ah, Elis, mas a economia foi só de R$20. É dinheiro. Se eu começo a honrar os primeiros acontecimentos, se eu começo a honrar as primeiras percepções, elas vão crescendo, essas percepções ficam maiores, entende? Então é sobre isso. Ativar diariamente, vocês precisam ativar diariamente, e aí você escolha o que você vai ativar. Se você está com problemas financeiros, eu recomendo vocês ativarem primeiramente dinheiro, né? Então 520-741 e 318-798. Comece ativando diariamente no seu dia a dia, tá bom? Aproveita, compartilha, manda esse vídeo para outras pessoas, para que a pessoa possa ter um direcionamento para ela, para que ela possa ter uma noção de por onde ela começar, tá? Porque tem que começar por algum lugar, tá bom? E para você aí que é profissional liberal, você pode ativar 4148188. Essa frequência de Grabovoi é para você transformar o seu tempo em dinheiro. É isso mesmo, transformar o seu tempo em dinheiro. Existem muitas pessoas aí que passam o dia inteiro se mexendo, se mexe para um lado, se mexe para o outro, faz uma coisa, faz outra coisa, tá travado, não consegue fazer dinheiro. Então começa a ativar de 10 em 10 minutos, de 15 em 15 minutos, de 20 em 20 minutos, 4148188, ativar.
Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem. Eu sou abundância, eu sou prosperidade, eu sou Deus em ação. O processo de avanço, pessoal, ele é lento, tá bom? Eu sinto muito. Eu gostaria de dizer pra você que é assim, do dia pra noite. Não, não é não. Ele é lento, mas ele acontece. E aí, ele vai ganhar velocidade aos poucos. À medida em que você faz as suas práticas, ele ganha velocidade, né? Então, tipo assim, a energia manipulada, ela é acumulativa. Entende isso? A energia manipulada, ela é acumulativa. Então, eu tenho que perceber o que eu preciso fazer. Depois que eu perceber as coisas que eu preciso fazer, eu tenho que decidir fazer essas coisas. É uma decisão. Não basta você perceber, tem que decidir. E depois você tem que mapear as ações que você fará para chegar nessa situação, nesse nível que você quer, avançar para onde você quer, tá bom? Então, beijo lindo, essa é a contribuição de hoje, muita luz, por favor, compartilha, deixa um comentário, é importante para as redes sociais entenderem a relevância desse conteúdo e distribuir para mais pessoas. Um beijo na alma, gratidão, gratidão, muita luz para todos nós.